Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, aqui estamos nós, mais uma vez, para que entrarmos numas reflexões a respeito do livro Obras Póstumas, que é a parte que me cabe aqui do estudo aqui desse livro de Allan Kardec, no programa Luz na Penumbra, que Kardec, escreveu muitos conteúdos que tinha a intenção de publicá-los, mas não foi possível. Mas, após a sua desencarnação, 2 décadas depois, 21 anos após a sua desencarnação, a sua esposa, Amélie Doce Gabi, e o Sr. Le Marie reuniram parte desse material e publicaram o livro Obras Póstumas, que é o que me cabe aqui refletir com a paciência e também as boas vibrações que sempre os queridos amigos ouvintes emitem para nós. Então, que possamos aqui passear pelas palavras, através dos textos, e tentar aprender com ele. Eu me chamo Henrique Parente e aqui estou semanalmente realizando aqui esse estudo, essa parte aqui do Luz na Penumbra, assim como é estudado também as outras obras de Allan Kardec, as revistas espíritas, os meses pares e os anos pares e ímpares, por amigos diferentes, colaboradores distintos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, assim, toda a obra kardeciana é estudada aqui no Luz da Penumbra, esse programa que existe há tantos e tantos anos, é o programa mais antigo da rádio. Então, que o amigo ouvinte possa aqui continuar acompanhando conosco nesses assuntos tão pertinentes, particularmente eu os considero assim, porque revela não apenas textos, ideias, pensamentos de uma época que passou, mas, ao contrário, a vanguarda desses pensamentos. Porque o homem ele tem dificuldade de alcançar um campo de pesquisas e reflexão e necessita da ajuda daqueles que têm condições assim de oferecer essa ajuda. E Allan Kardec é um dos maiores discípulos, se não o maior discípulo do Cristo para os tempos modernos. Então, ele aliava a sua prática no campo científico e pedagógico à sua conduta moral. Muitas pessoas pensam que Kardec era só o cientista, que reuniu em códigos, ou seja, pegou aquele material que os espíritos superiores deram para ele e arrumou, organizou e publicou. Não, de jeito nenhum. Allan Kardec ele organizou todo o processo, ele provocou as perguntas, ele modelou de uma maneira dentro de uma proposta educacional, porque ele era um pedagogo, escolheu, ao invés de ser outro tipo de exercer, outro tipo de função no campo da ciência, ele preferiu o campo da educação, que é uma ciência que é uma ciência extremamente difícil, porque envolve o ser humano, não é um objeto, não é uma pesquisa de algo nesse sentido, mas sim o comportamento, os valores e o conhecimento humano, aquilo que ele pode adquirir e desenvolver para tornar a sua vida e a vida das outras pessoas melhor nesse planeta. Então, a pedagogia, a educação, de uma forma geral, ela é fundamental para que o ser humano, podendo desenvolvê-la em si próprio, porque a palavra educação significa conduzir de dentro para fora, então a gente pressupõe que existe algo em nós. Nós não somos, uma tábula rasa. Ou seja, quando a gente entende que somos seres reencarnados, e eu me lembro muito de uma frase do Herculano Pires, que foi colocada no livro Pedagogia Espírita de José Herculano Pires, onde ele fala: quando o professor entende que o aluno é um reencarnado, tudo pode mudar a respeito nesses caminhos da educação. Então Kardec, entendendo isso, pesquisando profundamente essas questões todas,
ele desenvolveu não só perguntas, mas elaborou todo um contexto de uma maneira em que a gente pudesse, absorvendo esse conteúdo, refletir sobre ele e aplicar na nossa vida prática. E o homem no mundo, Allan Kardec, ele era um homem não só de gênio, mas um homem também caridoso, naturalmente caridoso. Numa época onde ninguém praticamente fazia isso, ou poucos, e ele o fazia, que era ministrar aulas gratuitamente para pessoas que não podiam pagar, dentre outras 1000 coisas que este homem fez. Daquilo que ele tirou do próprio bolso para poder fazer com que essa doutrina pudesse, né, ganhar vulto, ser conhecida, e não fazendo loucuras, não, de uma maneira muito equilibrada, porque ele não precisava passar necessidade para isso. O Espírito da Verdade, nós vamos ver no estudo da segunda parte do livro Obras Póstumas, nós vamos ver um diálogo de Kardec com o Espírito da Verdade, onde Kardec chega a perguntar a este se eles o ajudariam nas coisas que envolveriam, né, a materialidade, ou seja, vocês vão me ajudar também nesse ponto, nas questões de ordem material. Aí o Espírito da Verdade respondeu para ele o seguinte, querido amigo ouvinte: vocês aqui na Terra têm muito em conta as coisas materiais. Não te auxiliar neste ponto, nesta situação material, seria o mesmo que não te amar. Olha que resposta e que pergunta inteligente, porque não é uma pergunta interesseira. Porque Kardec entendeu que, quando a gente for ler esse texto mais tarde, daqui a um tempo, eu diria um bom tempo, mas quando a gente chegar lá, a gente vai ver no contexto maior a coerência desse diálogo deles. Kardec era posto ali como alguém que teria uma tarefa mais difícil que o de um reformador. Então, ele sofreria muita pressão de todos os lados, do mundo científico, dos incrédulos, da religião, de tudo que a gente possa imaginar. Então, era árdua a tarefa dele. E ele entendia que iria ter que realmente depositar até os seus próprios bens para poder fazer com que essa ideia fosse divulgada. Mas, claro, como disse ainda há pouco, dentro dos limites, para que ele pudesse seguir a vida dele. Ele e a esposa dele, já que ele não tinha filhos, eles, né, não tinham filhos, então eles tinham uma vida simples, confortável, e ele procurou manter essa simplicidade para não lhe faltar nada, mas também depositou aí muito do que possuía para poder publicar as coisas. E mantinha o equilíbrio das coisas. Então, mesmo voltando à questão do homem caridoso, mesmo na França e na Europa do século XIX, onde não haviam muitos esses comportamentos, Kardec ele ministrava aulas gratuitamente para pessoas que não podiam pagar, mas que poderiam aprender. E isso é muito significativo. Como outras coisas assim ele o fazia. Aqui apenas falo de um ponto que tem muito a ver com a figura de Allan Kardec, pela posição que ele ocupava na sociedade, que era de um professor, né? Mas estamos estudando o livro Obras Póstumas na parte que trata da natureza do Cristo, da natureza de Jesus. E lá, desde o início, nós começamos a falar de Jesus no sentido da sua divindade, porque o ser humano colocou Jesus no pedestal no sentido de que ele e Deus são a mesma pessoa. E a gente tem, nesse estudo feito por Kardec, tirado do próprio Evangelho, daí o texto, né, e as muitas citações, onde o próprio texto leva a gente a entender que Jesus era uma pessoa e Deus era outra. Mas Kardec ele quer levar isso profundamente. E aqui estamos ainda dentro desse estudo da natureza do Cristo, falando a respeito da figura do Cristo, para que a gente entenda realmente, ou se aproxime o máximo possível de entender quem Jesus era. Então, ele era um espírito encarnado nesse planeta. Nesse planeta, Jesus não alcançou a evolução maior, porque ele já era o Cristo, ou seja, um espírito puro, na nomenclatura espírita, é assim que falamos, né? A gente usa o termo Cristo por conta da herança da tradição cristã. Mas o Cristo não é o sobrenome dele.
O nome dele era Yeshua, ou seja, Jesus, né? Então, Jesus, ele alcançou esse estado de perfeição, de pureza, em épocas que a gente não faz ideia. Não tem como registrar isso aí para nós. Então, como volta e meia eu lembro aqui, uma frase dele que eu acho muito importante, que divido com um amigo ouvinte, mais uma vez, né? Que é Jesus dizendo: antes que Abraão fosse feito, ou seja, existisse, eu sou. Ou seja, ele já era quem era, ou seja, um espírito puro. Antes que Abraão pudesse existir. E eu até interpretaria esse existir no sentido literal, antes que Abraão fosse feito, não tivesse passado por nenhuma das fases da evolução do espírito, ou seja, na pedra, no vegetal, no animal e no homem, em termos existenciais mesmo. Então Abraão ainda não era quem ele se tornou, muito, muito antes disso aí, nem existia. E Jesus já era perfeito. Então a gente já vê que essa ancestralidade, esses tempos imemoriais, não dá para a gente dar conta da figura de Jesus nesse sentido. Então a gente vai caminhando com o que temos para entender a grandiosidade desse ser. E aqueles que caminham com Jesus é porque são os seus escolhidos. E Kardec é um deles. Sem sombra de dúvida. Por isso a afirmação de que Allan Kardec é o maior discípulo do Cristo para os tempos modernos. E hoje vamos aqui engatar numa nova fase desse estudo da natureza do Cristo, porque já lemos sobre os milagres, provam que Jesus e Deus eram um, as palavras do Cristo provam que ele e Deus eram um. Depois da sua morte, quando Jesus aparece, as suas palavras ainda garantiriam que ele e Deus eram um, e todo o estudo que estamos caminhando, né, até aqui, demonstram peremptoriamente que Jesus é um ser, Deus é outro, são seres distintos. Deus é o absoluto, não foi criado por ninguém nem por outro ser, senão esse outro ser é que seria Deus. Então ele não poderia ser criado. Daí a gente remontar aí ao livro dos Espíritos, né? Causa primária de todas as coisas, ser supremo do universo, a inteligência suprema do universo. Então não dá para falar muito nesse sentido. Hoje nós vamos entrar sobre a opinião dos apóstolos, e nos diz Kardec o seguinte: até aqui nós nos temos apoiado exclusivamente nas próprias palavras de Cristo, como elemento essencial de convicção, porque fora daí só pode haver opiniões subjetivas. De todas essas opiniões, as de mais valor são inquestionavelmente as dos apóstolos, por terem sido seus companheiros de missão e poderem deixar escapar qualquer indício de revelação secreta que sobre a sua natureza Jesus lhes houvesse feito. Tendo vivido em sua intimidade, melhor que ninguém deviam tê-lo conhecido. Vejamos, pois, como eles, os apóstolos, o consideram. Varões israelitas, ouvi estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com virtudes e prodígios e sinais, que Deus obrou por ele no meio de vós, como também vós o sabeis. A este, depois de vos ser entregue pelo decretado conselho e presciências de Deus, crucificando-o por mãos iníquas, lhe tirastes a mesma vida. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as dores do inferno, porquanto era impossível que por este fosse retido. Porque Davi diz dele: eu via sempre o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por amor disto, se alegrou o meu coração, e se regozijou a minha língua, além de que a minha carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo experimente corrupção. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria, mostrando-me a tua face. Isso está
em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 a 28. É a pregação de São Pedro. Então aqui esse texto, né? Pedro nos seus momentos de grande profundidade, como aconteceu várias vezes, no convívio com Jesus. Então, melhor do que ninguém, Kardec inicia essa sequência, né, de palavras, de textos, para ajudar a gente a entender a respeito disso aí. Então, o que pensavam os apóstolos a respeito de Jesus? E aí é que a gente está aqui entrando nesses meandros aqui dos evangelhos para podermos entender e fortalecer mais uma vez em nós, né, essa consciência da distinção de Jesus e Deus e, ao mesmo tempo, da superioridade da natureza de Jesus em relação a todas as coisas. Aquilo que nós chamamos de espíritos puros, aqueles que chegaram a esse grau supremo da evolução, dos seres que passam pela evolução, até alcançarem, né, uma identificação com a perfeição, que está ligado direto ao Criador, que é a perfeição. Então, Kardec diz lá na Gênese que no que tange aos seres humanos, aos espíritos criados por Deus, existe um ponto, que seria o ponto culminante da evolução, que ele chama de perfeição relativa. Por que relativa? Porque absoluto só Deus o é. Então, este seria, como a gente vê lá na questão 226, que chega a um estado definitivo de evolução, que é o de perfeição, e aí você entra de uma maneira, pelo menos dentro do que a gente entende, na eternidade divina. Estamos dentro dela, é claro, mas aí o espírito, quanto mais evoluído, mais ele passa a ter consciência do que seja essa eternidade. Então aqui, esse primeiro item aqui, esse primeiro texto de Atos dos Apóstolos, assim como os outros que virão também, né, só que em momentos distintos, no capítulo 2, versículos 22 a 28, que é a pregação de São Pedro. E vamos dar continuidade aqui ao estudo. Assim que, exaltado pela destra de Deus, e havendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou sobre nós a este a quem vós vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo disse: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba logo toda a casa de Israel, com a maior certeza, que Deus o fez não só Senhor, mas também Cristo, a este Jesus, a quem vós crucificastes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 33 a 86, ainda dentro da pregação de São Pedro. Moisés, sem dúvida, disse: porquanto o Senhor, vosso Deus, vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que ele vos disser. E isto acontecerá: toda a alma que não ouvir aquele profeta será exterminada do meio do povo. Deus, ressuscitando a seu Filho, vô-lo enviou primeiramente a vós, para que vos abençoasse, a fim de que cada um se aparte da sua maldade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 23 e... Isso mesmo, perdão. Capítulo 2, versículos 23 e 26. Ainda dentro da pregação de São Pedro. Seja notório a todos vós, mais um texto, e a todo o povo de Israel, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Nazareno, a quem Deus ressuscitou dos mortos, no tal nome que digo, é que este se acha em pé diante de vós. Já são. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10, ainda dentro da pregação de São Pedro. Então a gente vai vendo, acompanhando, querido amigo ouvinte, que os textos confirmam isso aí, né? A natureza, a grandiosidade de Jesus,
a consciência de Pedro, como representante dessa ideia aqui, de que, ou de quem Jesus realmente o era. Citando o Velho Testamento em relação a Davi, quando fala que disse o Senhor ao meu Senhor. Que Senhor é esse, que outro Senhor é esse? Quando ele fala meu Senhor, está se referindo ao Espírito Yahvé, que é aquele que o orientava, que normalmente os judeus, os hebreus do passado, passaram a entender como Deus absoluto, o Criador. Mas o Davi, ele tinha consciência que aquele Espírito não era o Deus absoluto. Então ele entendia que o Deus que era deles e que fazia referência em termos de poder a todo o planeta, a todos os povos da Terra, ele era um filho do Criador absoluto. E não confundo a mente, não. Quando eu aqui, Carlos Henrique Parente, afirmo que Jesus e o Espírito Yahvé são o mesmo. O Yahvé do Velho Testamento, traduzido também por Jeová, por muitos, né? Ele é um espírito, ele é um varão, só que um espírito puro, por isso que é chamado de Yahvé Elohim. A palavra Elohim significa espírito, espírito superior. Isso, quando a gente vai estudar um pouquinho essas coisas, a gente entende que existem diferenças, né? Ou então chamado de Adonai também, Yahvé Adonai. Então é um espírito superior, eminentemente superior. Os judeus sabiam disso. Por isso que Davi, ele estabelece essa diferença. Lá nas nossas Bíblias, geralmente a gente encontra lá, né, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas as melhores traduções, aquelas que estão mais vinculadas lá ao hebraico, né, a herança hebraica, falam a imagem e semelhança de Elohim. Então, no caso, são espíritos elevados, mas que são entendidos como se fossem deuses, no sentido de guias da humanidade. E o Davi sabia perfeitamente com quem estava lidando. Então, Yahvé é Jesus. Jesus que afirma isso. Não sou eu, Carlos Henrique Parente, que estou afirmando à toa, não. Então, o Jesus, ele chega a dizer, se vocês não compreenderem que eu sou, morrerei nos vossos pecados. A palavra eu sou é exatamente, amigo ouvinte, a palavra Yahvé. Significa, é um tetragrama. Significa eu sou, aquele que mostra ser o que é. Quando o Yahvé diz a Moisés lá, diga ao povo que eu sou, mandou você libertá-los do cativeiro. Então, que nome a gente daria? Não é um nome de uma pessoa necessariamente. É o nome de um espírito que alcançou um estado de pureza, que tem o poder sobre todas as coisas. Permitido pelo Criador de todas as coisas, que é Deus. Então esses espíritos, eles vêm até nós e não nos deixam abandonados de jeito nenhum. Trabalham junto com Deus na construção e manutenção, elevação de mundos como o nosso e de outros, muito mais. Jesus mesmo diz, em outro momento ele diz, que eu tenho outras ovelhas que não são deste redil, convém também conduzir estas. Ele está revelando para nós, nessas palavras, que ele também é responsável por outros orbes e por outras bilhões e bilhões de almas. Daí a gente vê a grandeza de um espírito puro. Então fica realmente difícil para a gente imaginar a grandeza de um espírito puro, que dirá do próprio Criador de todas as coisas, ou seja, de todo o universo, que para a gente, na nossa palavra, é infinito e que continua em expansão, segundo a própria ciência nos revela. Então é tanta coisa que chega, né, para nós em termos de informação, e a gente precisa aí estabelecer um senso, um bom senso, e refletir sobre essas coisas e confirmar e verificar. Não basta somente ouvirmos das pessoas, por mais bem intencionadas que elas estejam, né? Eu poderia dizer que a minha intenção é boa nesse sentido, mas ainda assim, eu digo ao amigo ouvinte, vá investigar, vá confirmar, para ver se eu não estou falando algo realmente que não faz sentido. E me diz, pode mandar lá para a rádio, vai chegar até mim e a gente vai pensar e refletir sobre isso aí. Ninguém quer ser o dono da verdade, a gente apenas divulga aquilo que chega até nós,
dividindo com o amigo ouvinte nesse sentido, procurando ter alguma coerência, alguma responsabilidade nesse sentido. Então, hoje eu não vou me alongar mais, que o nosso tempo já está praticamente esgotado, mas no próximo programa nós vamos dar continuidade aí a esses textos, que são vários mesmo, colocados por Kardec aqui, do livro que consta, né, no livro Obras Póstumas, para a gente entender o melhor e o máximo possível a respeito da grandeza desse Cristo. Muita paz a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu capítulo 10, Bem-aventurados os aflitos. Hoje vamos estudar o tópico Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Esse estudo inicia-se no item 11. E é baseado nas passagens de Mateus, em seu capítulo 7, versículos 1 e 2, e em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Primeiro diz o seguinte: não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. No outro item diz o seguinte: então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião sobre isso? Assim diziam para o tentar e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a ignorá-lo, ele levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. E ficou Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai e não pequeis mais. Isso é uma passagem clássica do Evangelho de Jesus, né? Então, Kardec comenta aqui para nós: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros aquilo de que nos absolvemos. Antes de censurarmos uma falta a alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Continuamos no mesmo tópico, mesmo modo. Sempre pensar
que não fazer aos outros que não gostaríamos que nos fizesse. Não é? A censura que se faz à conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último propósito nunca encontra desculpa, porque no caso só há maledicência e maldade. Primeiro, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque daí pode resultar um bem, e porque, a não ser assim, jamais o mal seria reprimido na sociedade. Aliás, não compete ao homem auxiliar o progresso de seu semelhante? Não deve, pois, ser tomado em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não poderia proibir que se censurasse o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito em termos enérgicos. Quis, porém, dizer que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, além disso, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Aos olhos de Deus, a única autoridade legítima é a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta nas palavras de Jesus. Realmente, essas duas passagens de Jesus, às vezes, causam dúvidas, porque nós temos a tendência a querer levar as coisas ao pé da letra. E como diz aqui Allan Kardec, a letra pode nos complicar. Nós temos que ver o espírito do processo antes de tomarmos ao pé da letra. Então vamos ver como Jesus agia. Jesus também condenava o mal. Se não ele veio aqui para nos condenar o mal, o que ele veio fazer? Se não nos dissessem que estávamos errados, em que devíamos mudar. Essa mesma história, ele está dizendo aqui que um julgamento inadequado é um mal. E nós cansamos de fazer. Está nos dizendo, não façam isso. Ele não fala, não falo nada porque eu não posso julgar os homens. Não é assim. Ele apenas está dizendo que se nós julgarmos os outros, e vai acontecer momentos em que nós vamos ter que fazer um julgamento a respeito de uma situação, de um fato ou de uma pessoa, até que seja um julgamento só para nós, íntimo, para nós fazermos a nossa consciência e termos a nossa opinião a respeito daquilo. E mesmo que o julgamento nosso tenha que ser levado para frente para informar outras pessoas o que houve e o que não houve, eu vou ter que fazer um julgamento. Agora, o que Jesus diz é o seguinte: quando você tiver que julgar alguém, que você julgue da mesma maneira que você gostaria de ser julgado se tivesse você naquela mesma situação. Se você estivesse cometendo a mesma falha que aquela pessoa cometeu, você gostaria de ser julgado de que forma? Ser advertido de que forma? Chamado a atenção de que forma? Que aquilo que você fez fosse espalhado para os outros de que forma? Contar a sua história de que forma? Então, dessa mesma maneira que você vai fazer o julgamento dos outros. Não é não julgar simplesmente, não. Diz aqui, da maneira com que diz aqui textualmente: porque sereis julgados conforme houverdes julgados aos outros, empregar-se-á convosco a medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, se por acaso eu não julgo de forma alguma, não há necessidade de eu tomar juízo em relação a um fato ou uma pessoa, melhor. Então não vou julgar, porque nesse caso eu não gosto, se fosse comigo também não gostaria de ser julgado. Então não vou julgar porque eu vou ser julgado também, aquilo que eu estou fazendo. Mas se houver necessidade de eu julgar, de eu apontar uma pessoa que está errado, tudo bem, porque senão, como de cadê que o mundo não acabaria com o mal. E uma das obrigações nossas aqui, enquanto encarnados, é combater o mal, não deixar que o mal prospere. Agora, eu tenho que ter moral suficiente para poder combater o mal. Como é que eu vou combater nos outros aquilo que eu mesmo faço? É aquilo que, no caso da mulher adúltera, com certeza, quando Jesus disse para aquelas pessoas que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado,
O primeiro pecado que eles pensaram, com certeza, foi adultério. Porque todos eles também eram. Eles não pensam assim, não, o pecado que eu tenho é não ter levado lá o dízimo para o templo. Ele não pensou nisso. Não, eu penso assim, o meu pecado é que eu fui muito rigoroso com meu pai e com a minha mãe, e a lei diz que eu tenho que honrar o pai e a mãe. Não foi esse pecado que eles pensaram, com certeza. Quando Jesus mandou eles, não, ela foi adúltera. Agora, se vocês não têm pecado algum, que atire a primeira pedra. Pode ter certeza, o primeiro pecado que eles pensaram foi do adultério, e com certeza eles estavam envolvidos em algum tipo de adultério também. Nem que fosse efetivo, foi um pensamento. Então eles não podiam julgá-la se eles cometiam os mesmos pecados. Eles tinham que estar acima dela. Em tese, o juiz togado que faz os julgamentos aqui da nossa lei humana, em tese, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. É uma pessoa ilibada. Foi escolhido para trabalhar de juiz porque tem esse comportamento. Se ele já tivesse, antes de ser juiz, uma ficha corrida na delegacia, ele não ia ser nomeado juiz. Então, em tese, juiz é uma pessoa ilibada. Quem é um sacerdote, em tese, nós achamos que a pessoa é ilibada. A pessoa que não comete os pecados, pelo menos os graves. Então, nós podemos lá conversar com o sacerdote e ele, se fizer um julgamento em relação ao nosso pecado, ele tem moral suficiente para fazer. O juiz tem moral suficiente para nos condenar. Então, o que diz Jesus? Você tem que estar isento, tem que estar puro em relação àquele fato, àquela pessoa. Se for necessário, você fazer um julgamento. De preferência, é bom não fazer julgamento de nada. Mas, se for o caso, acontece um fato, você tem que dar uma opinião a respeito. Você for testemunha, você tem que dizer as coisas, velho. E ao momento que você conta, você já está julgando. Está fazendo o seu critério, seu julgamento. A maneira que você vai narrar o fato é dentro daquilo que você acha que viu, que está dentro do, se você mudar o fato, se você omitir que a pessoa realmente foi violenta com a outra, aí você diz que não, porque eu não vou falar isso, você está mentindo. É um outro problema, você tem que ser honesto. Não, realmente foi assim, assim, assim. Você tem que ser honesto. Você está fazendo um julgamento, porque para você ela foi violenta. Então, você já fez o julgamento. Mas você tem que ser uma pessoa isenta disso, para poder falar. Voltamos ao mote aqui do capítulo. Se nós quisermos para nós a misericórdia, quando nós errarmos, quando nós fizemos as coisas erradas, vamos ser também com os outros. Ou seja, se nós queremos um julgamento justo, um julgamento honesto, um julgamento são, para nós, quando nós cometemos algum crime, alguma falta, então vamos fazer da mesma forma com os outros. E não é a nossa tendência a fazer. Ainda hoje nós não fazemos ainda assim. Ao contrário, nós gostamos até de aumentar o que houve. Então, essa advertência de Jesus é perfeita. Não está proibindo ninguém de julgar coisa alguma, porque é impossível você tomar conhecimento do fato, da atitude de alguém, e automaticamente na sua consciência você analisa e tira uma conclusão. E aquela conclusão é um julgamento. Você julgou, ponderou que está certo, está errado, chegou à conclusão que estava errado. Mesmo internamente, você não contou para ninguém, mas internamente você já criou um julgamento. E se você puder externar, até para a pessoa não repetir, não continuar fazendo aquilo, não está errado isso. É como Kardec diz, o julgamento há duas maneiras. Aquela maneira que você faz para impedir da pessoa continuar, fazer, e morre ali, isso é até um bem, para evitar que o mal prospere. A outra maneira é sair alardeando, contando para os outros, aí que está errado. Se fizer o julgamento, seja discreto, pelo menos. A pessoa conversa, ouve isso, eu não faça mais, que não é bom. É assim que faz, não levar o pé da letra, não julgo, que Jesus disse para não julgar, para não sermos julgados. Não é assim. Ele quer que nós julguemos os outros da mesma maneira que gostaríamos de sermos julgados. Da mesma forma que eu quero para mim, eu quero para os outros.
Por isso, aquele que pode nos julgar sempre, sempre é Deus. Está acima de todos. Então, quando eu levar a Ele os meus problemas e quando Ele fizer o julgamento, Ele vai fazer o julgamento também com base da maneira que eu julgava os outros aqui nos casos que estavam sob a minha análise. Então, vai ter que ser proporcional. Ele não vai passar pano em mim se eu não passo pano nos outros. Ele não vai ser condescendente comigo, indulgente comigo, se eu não sou condescendente e indulgente com os outros. Vamos pensar. Eu vou lá orar a Deus, pedir perdão pelas minhas faltas, que eu estou errando, quero ajuda para não errar mais. Nossa consciência vai dizer, mas peraí, fulano, doutor, então faz a mesma coisa com você e você está lá passando o carro em cima. Não tem condição. Então é um exercício que nós temos que fazer. Então, a priori, até antes de nós chegarmos para Deus e nos confessar e pedir perdão pelas nossas faltas, mesmo que eu não tenha falta nenhuma, mas eu já vou abonar as faltas dos outros em relação a mim. Que eu vou ficar mais tranquilo, mais leve, menos preocupação. E no dia que eu precisar falar com Deus a meu próprio respeito, eu vou estar mais tranquilo, meu coração vai estar mais leve. Como se diz, eu vou ter moral suficiente para pedir. É igual o camarada que está no emprego. Precisa de falar com o patrão para pedir lá alguma coisa, pedir uns dias de folga porque tem um problema para resolver. Ele vai pedir ao patrão essa benesse para ele, e o patrão vai ver, não, tudo bem, ele está precisando, não é? Agora, o patrão vai pensar, ele é chefe de algum grupo lá na empresa, você está me pedindo. Como é que ele age com os subalternos dele? Quando um subalterno chega atrasado, ele conversa discretamente. Quando o subalterno chega e diz, poxa, chefe, será que depois de ser mais cedo hoje, que eu tenho um problema para resolver? Ele age com condescendência, analisa, vê se o funcionário merece, ou ele diz não de cara? Não deixa, bota dificuldade, exige alguma coisa em troca para fazer aquilo. O patrão vai pensar, peraí, se ele age assim com os outros, por que eu vou agir diferente com ele? Vai chamar ele na conversa e, ó, aqui, amigo, você está pedindo, agora você está agindo assim com os outros? Então vamos pensar, vamos esperar um tempo para te dar isso. Como é que se você muda o seu modo de ser? É uma maneira que o patrão podia resolver, se houvesse tempo ainda para dar a resposta. Se é uma resposta imediata que o patrão tem que dar, ele pode dar uma resposta sub judice, dizer, tudo bem, eu vou atender essa sua necessidade, mas aí que está o julgamento do patrão, ele está fazendo o julgamento. Eu vou observar você da forma que você trata os subordinados lá na sua sessão. Como é que você os trata? Eu já tenho queixas aqui que você não está tratando bem. Então eu vou atender o seu pedido, mas sub judice. Se você não mudar o seu comportamento com relação aos subordinados, aí nós vamos ter uma conversa séria depois. Então é a mesma coisa. Deus pode até nos atender naquela súplica, porque até envolve terceiros, mas ficamos na pendência lá. Vai ter que melhorar seu caso, vai ter que mudar seu modo de agir com relação aos outros. Se você continuar assim com os outros, na próxima vez que vier pedir, não vai ter guarida. É isso que Jesus quis nos dizer. O critério tem que ser o mesmo para nós e para os outros. E de Deus para nós e de nós para os outros. O critério é sempre o mesmo. Se eu usar um critério muito rigoroso com os outros, vão usar comigo o mesmo critério rigoroso. Então eu tenho que agir com os outros da mesma maneira que eu gostaria que as pessoas agissem comigo, como Deus agisse comigo. Não é uma coisa complicada da gente aceitar, a gente entender. Mas eu repito sempre aqui, é difícil da gente pôr em prática, mas temos que começar, temos que ir aos pouquinhos, observando nas pequenas coisinhas do dia a dia, né? Um esbarrão que a pessoa nos dá, a gente releva, não vai revidar. Se alguém nos der um troco errado no mercado, a gente olhar, tudo bem, acerta aí, vida que segue, não vamos brigar. São pequenas coisas que a gente vai sendo condescendente, vai aliviando
o problema dos outros, que a gente não sabe o motivo, a pessoa está com a cabeça quente, ninguém sabe. Então, vamos ser mais indulgentes com os outros. E com certeza a lei divina também vai ser muito indulgente conosco nas nossas atitudes. Aqui nós encerramos todas essas passagens do Evangelho de Jesus que tratam desse caso da misericórdia. No próximo programa, nós vamos dar início às instruções dos Espíritos. São mensagens dos Espíritos muito importantes relativas a essa situação da misericórdia. Eu estou chamando a atenção de vocês porque eu pessoalmente considero muito importante o que trata esse capítulo. Para mim é a base de toda a mudança que nós temos que fazer no nosso comportamento moral. É entender isso, a nossa relação com os outros. Eu costumo dizer aquela história do frescobol. Frescobol é o único jogo que você joga com a intenção de fazer o adversário acertar e não fazê-lo errar, como é o vôlei, como é o ping-pong, o tênis. Esses jogos, a pessoa joga a bola complicada para o outro errar e ela ganha o ponto. No frescobol é o inverso, nós jogamos uma bola boa, pode rebater a bola boa e ficamos de bola boa para lá e bola boa para cá. Aí o jogo é uma maravilha. Então é o caso, eu tenho que ser misericordioso com os outros, tenho que lançar o meu perdão, minha indulgência, minha benevolência com os outros, para que eu receba a mesma coisa. Se eu tacar a bola quadrada para eles, eu vou receber bola quadrada também. Aí não é um jogo bom, como é delicioso um jogo de frescobol lá na beira da praia. Vamos aproveitar que inclusive está esse verão forte, vamos na praia curtir nossa prainha, se puder jogar um frescobol é uma boa. Então, gente, vamos ficando por aqui, uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.